Salve moçada do oitavo ano, sou o professor Henrique Nelson, estamos iniciando nossa aula de História, a última do ano, né? A última aula de História do ano. Temos ainda mais aulas do Educa Recife, tá certo? Mas vamos, né, despedindo aqui, né, nossas aulas de História, dando continuidade, né, à aula passada, ao qual nós pensamos, né, esse papel central da escravidão na história do Brasil, e a gente vai pensar um pouco hoje sobre o processo de abolição e pós-abolição. Hoje estou acompanhado aqui de Kézia, nossa intérprete de Libras. Muito obrigado por fazer esse trabalho tão importante para que nossas aulas elas cheguem de fato a todos e todas. É um compromisso nosso, realmente muito importante. E também estou aqui acompanhado do meu parceiro, professor Luciano. Professor Luciano, receba esse shalom. Shalom. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, a gente hoje está aqui nessa última aula, né, do professor Henrique, aula com um tema muito interessante, né, um tema muito importante. E a gente está aqui no chat, né? Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês jogam aí no chat. Aproveitando, se você não fez o download do aplicativo da Educa Recife, códigozinho aqui, ó, olha ele aqui, os códigos iOS e Android, aponta o celular, aponta para o QR Code, vai direcionar vocês podem fazer o download e acessar as aulas com internet financiado. Lógico, né, que hoje a gente está na última aula, mas você já pode começar o ano que vem com acesso ao Educa Recife, ok? Então vamos para a nossa aula. É isso aí, professor. Vamos embora, né? Gente, na aula passada terminamos a aula mostrando algumas imagens para vocês, né? São algumas pinturas do século XIX, e eu queria só, né, a gente já começar a nossa aula de hoje mostrando, né, continuando mostrando essas pinturas, tá certo? Que representam bem um pouco desse cenário da escravidão nos séculos passados, né? Então nós temos essa pintura aí também do Debré, que nós estamos utilizando muito, né? E que são os chamados negros cangueiros. Eram carregadores, né? Então era uma cena muito comum do Brasil escravocrata, né? Afinal de contas, todas as mercadorias eram transportadas pelas cidades como Recife, como Olinda, como Salvador, Rio de Janeiro, nas vilas mineiras, enfim, nos nossos principais centros urbanos, né, o transporte se dava através, né, desses trabalhadores. Eu gosto muito de analisar essa imagem, justamente porque a gente pode perceber aí que essas pessoas escravizadas, né, carregadores, apesar de estarem descalços, que, como eu já falei em outras aulas, era uma marca, né, dessa escravidão, representando esse sujeito escravizado, né, descalço, mas eles estão bem adornados, sobretudo com um chapéu, né, com um chapéu que realmente os diferencia das outras pessoas escravizadas. E eu sempre digo que o vestir, o se comportar, o cantar, porque os cantos também estavam, né, eles carregavam, né, esse peso cantando, era uma forma também de poder resistir, de poder trazer, né, essa humanidade, né, mesmo para a escravidão, que era algo tão difícil de ser enfrentado, mas esses sujeitos, eles, né, resistiam cotidianamente, também através da estética, através do canto, né, através do comportamento, né? Então a gente vai ver que, inclusive, a resistência à escravidão não se dava apenas no quilombo, né, mas cotidianamente a escravidão sofria essa resistência dessas pessoas escravizadas, tá? Nós temos também aí, ó, pessoas escravizadas realizando uma diversidade de serviços. Aqui nós temos barbeiro aqui no canto esquerdo da sua tela, né? Mais uma vez eu estou mostrando que essas pessoas escravizadas, né, que no caso os barbeiros, apesar de também estarem, né, descalços, com roupas até rasgadas, mas estão usando seus chapéus com pena, né? Então é uma forma também de se diferenciar, como eu falei, no outro caso, né, de se diferenciar da multidão, das outras pessoas escravizadas. No lado direito nós temos pessoas fazendo tratamento de saúde, né? E, claro, lá no século XIX eles estão pegando chifre de bode e fazendo uma espécie de ventanas, né? Com chifre de bode eles né, aplicavam no corpo do sujeito, esquentava ao redor, era uma forma meio de, né, puxar um pouco o sangue, né? E até se fazia sangria, sangrava as pessoas. Acreditava-se que era uma forma de tratamento, de cura naquele período, né? Então, são imagens interessantes que recomendo para vocês procurarem, baixarem, né? Que é as imagens das pinturas do Jean-Baptiste Debré, tá? Continuando aqui, a gente sai um pouco do Debré e vamos para o
um morrites rugendas, né? Rugendas com essa imagem que eu já mostrei em outras aulas, mas eu faço questão de trazê-la aqui para afinar na última aula, que é a venda no Recife. Então, é uma pintura do Recife, de pessoas escravizadas do Recife, onde eu quero destacar aqui, nesse cenário, as mulheres, né? Trabalhadoras, vendedoras, né? Escravizadas de ganho, estavam ali vendendo frutas, doces pelas ruas da cidade e mostrando um pouco desse cotidiano da escravidão, né, no passado, né, já que essas imagens traziam essa instituição que era tão forte, né, que estava presente em todo momento, em todo lugar, né, então, que era a escravidão. Essa pintura aqui, gente, é do Debré também, no Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do século XIX, traz um conjunto de homens, né, escravizados, carregadores também, nesse caso estão carregando baldes, mas o detalhe é que eles estão amarrados, né, uns aos outros, tá certo? Então, inclusive, era uma ação do Senhor para evitar fugas, né? Então, mostra ao mesmo tempo essa crueldade, né, esse peso da escravidão, mas ao mesmo tempo também mostra que esse cuidado para que essas pessoas elas não resistam, né? Já que uma vez que eu prendo para que eles não fujam, é porque provavelmente muitos desses sujeitos tentaram em outro momento fugir e aí acabavam recebendo como punição isso. Quer dizer, mostra aí essa violência, né, clara, explícita da escravidão nesse cenário. O professor Luciano, se quiser fazer alguma observação, tá? Fique à vontade, é só falar aí, interromper, que a gente vai seguindo. Essa imagem também traz alguns instrumentos de punição da escravidão. Vocês estão vendo né, pessoas escravizadas a ferro, né? Então, eles estão aí com ferros amarrados no pescoço, nos pés, né? Então, também era uma cena comum desse Brasil escravocrata, muito duro, né? Então, esses ferros, eles não só dificultavam, né, o trânsito dessas pessoas no dia a dia, denunciavam ali claramente que era um sujeito propício à fuga, assim também como eram utilizados para amarrá-los, prendê-los, né, quando eles voltavam para a propriedade. Então, a gente aos poucos vai, né, tendo que lidar com esse cenário do passado, mas que não faz tanto tempo, né, porque aí a gente está no início do século XIX, então se passaram um pouco mais de 200 anos de lá para cá. Aliás, no caso dessa imagem aí, que foi pintada por volta de 1830, né, não se passou 200 anos ainda, não se passaram 200 anos, então para a história 200 anos é muito pouco. Né? Então, essa mentalidade escravocrata, essa violência ainda está muito presente na nossa realidade social, infelizmente. Tá? E aí, para fechar, a gente tem uma imagem muito famosa também do Debré, onde nós temos dois sujeitos deitados ali ao fundo, né? Chamei a atenção primeiro para eles, mas em destaque aí a gente tem um feitor batendo, né, em uma pessoa escravizada no pelouro da cidade, né, que era um instrumento de tortura, de prisão. Né? A gente tem sempre nas vilas, né, desde o período colonial, o pelouro era um marco do poder nas cidades, onde, né, criminosos e pessoas escravizadas eram punidos e punidas. Provavelmente, nesse caso aí, uma cena onde essas pessoas tentaram fugir, foram apreendidas e estão sendo punidas publicamente, como essa punição tendo efeito pedagógico, né, para ensinar os outros a não fugir, a não resistir. Mas que mesmo assim as pessoas continuaram lutando, resistindo, brigando contra a escravidão, né, algo realmente muito presente. Então, ó, na aula passada, né, nós estudamos porque a escravidão é um dos principais temas da história do Brasil e fundamental para compreender a sociedade atual, e a gente dá sequência a isso, né? A gente vai estudar, sobretudo, as formas de resistência e pensar um pouco nesse Brasil pós-abolição, tá certo? Então, vamos embora aqui falando sobre a resistência. Né? Nas imagens a gente já apresentou um pouco sobre essa resistência, né? Então, retomando uma questão que eu já trouxe para vocês. Tá? Como é que se lutava contra a escravidão? O que a gente percebe nesse passado? A gente tem essa luta direta através do conflito, né? Então, por exemplo, nesse papel a gente tem a presença dos quilombos, né? São pessoas que se levantaram mesmo. Na aula passada a gente falou sobre a revolta dos malês na Bahia em 1835, muitas outras revoltas que aconteceram ao longo da história da escravidão aqui no Brasil. Né? Pessoas escravizadas que fugiam, que montavam um quilombo, né? Que era justamente... vem do Banto, né, a ideia de acampamento militar, mas basicamente era um reduto
geralmente em áreas mais afastadas, mas dos centros urbanos e das fazendas, dos engenhos, enfim. Mas também existia quilombo urbano dentro da cidade, né? Lugares onde as pessoas escravizadas fugiam e ficavam lá, né, concentradas, se protegendo, cuidando um do outro, lutando. E o mais famoso deles foi o Quilombo dos Palmares, né, em Pernambuco, na antiga capitania de Pernambuco, mas que atualmente fica no estado de Alagoas, né? Então, os quilombos constituíram as maiores experiências contra a sujeição à escravidão no Brasil. E o Quilombo dos Palmares, o mais reconhecido da nossa história. Então é isso, a gente tem a imagem aí do Zumbi dos Palmares, né, uma das lideranças, né, a segunda maior liderança, depois do Gangazumba, depois do Zumbi, né, enfim, do Quilombo dos Palmares, que marcou de fato nossa história ali no século XVII, né? Foi crescendo diante das lutas contra, né, na Companhia das Índias Ocidentais, na invasão a Pernambuco. Então, né, muita gente fugiu, meio aquelas guerras, e formou um dos maiores quilombos, o maior quilombo da história do Brasil, tá certo? E outros tantos existiram. Então, esse foi um exemplo dessa luta direta contra a escravidão. Mas a gente pode dizer também que existiam outras formas de lutar contra a escravidão, que a gente chama dessa resistência cotidiana, tá certo? A negociação, porque nem sempre a resistência vinha quando o sujeito fugia, quando ele atentava contra o senhor, quando ele usava de fato a violência, que infelizmente foi necessário, né? Então, eu digo infelizmente porque é sempre difícil a gente falar de violência, mas a escravidão por si só já era violenta. Né? Arrancou o Senhor uma pessoa do seu lugar, especialmente da África e os seus descendentes, né? Negar a liberdade, negar o direito sobre si, sobre o seu próprio corpo, né? Então já é uma violência tremenda. Então quando o sujeito reagia com violência, ele estava reagindo a essa escravidão que, né, tentava abafá-lo enquanto ser humano. Mas havia também aquela forma de negociar condições para poder, né, sobreviver. Né? E aí eu chamo a atenção para o fato de que muitas vezes o sujeito ele né, conseguia, junto ao seu senhor, negociar formas de, né, arrumar condições melhores de trabalho, de poder transitar melhor. As pessoas escravizadas que trabalhavam como um ganho nos centros urbanos geralmente passavam o dia todo, né, circulando, sem estar preso a um lugar especialmente. Conseguia, às vezes, até juntar um dinheiro para comprar sua liberdade. Tem um livro muito bacana, né, que é do professor Marcos Carvalho, daqui de Pernambuco, né, que chama Liberdade e Rupturas com o Escravismo, que ele fala que até o sujeito até mudava de nome, saía da casa do seu senhor, então ele era o escravizado João, mas ele andava pela rua e dizia, não, eu sou José, livre, ou liberto, né? Então ele fingia livre, ia para Olinda, trabalhava lá, voltava para cá. Então, isso são formas do sujeito resistir, né, sutilmente contra a escravidão. Quando ele conseguia juntar o dinheiro para comprar sua liberdade, era uma forma de resistir, certo? Quando ele, por exemplo, buscava até um outro senhor, né, cujas relações fossem menos duras do que o outro, era uma forma de resistir também. Quando negociava o batismo dos filhos, né, quando existia uma família de escravizado e que tinham filhos, por exemplo, e corria o risco do filho ser vendido para outro lugar, e muitas vezes dava para a filha do senhor ser madrinha, e aí quando ela batizava a criança, então ela ia proteger aquela criança, mesmo que ela continuasse escravizada, já impedia de vendê-la. Então, era uma forma de resistir à escravidão. Então, a gente tem realmente uma instituição muito complexa para a gente poder entendê-la, mas eu estou desenhando aqui alguns cenários para vocês, para que vocês possam entender essa dinâmica, né, quanto a escravidão ela atingia tantos lugares, quanto ela era resistida em tantos momentos. Né? Então, aí a gente pode realmente pensar o peso dela ainda para a sociedade atual. E aqui a gente tem uma outra imagem do Rugendas, de 1835, que é batuque, porque também existia resistência. A gente já falou aqui em aulas, quando se festejava, quando se dançava, quando cantava, quando mostrava que, apesar de ser reduzido a uma mercadoria, essas pessoas continuavam sendo seres humanos, continuavam produzindo cultura, construindo essa sociedade, que é a sociedade brasileira. Então a gente tem realmente uma história de muita resistência, de muita batalha para construir a sociedade, né? Enfim, no caso deles, para viver. Não é? Para a gente pensar hoje em perspectiva histórica, nesse processo construíram a sociedade brasileira e essa riqueza cultural. E aí, professor Luciano, acho que a gente consegue perceber o quanto, apesar do peso da escravidão, da redução desse sujeito a uma condição de mercadoria, né? Essas pessoas resistiram e deixaram traços. Aliás, algumas das características principais da sociedade brasileira que não pode ser pensada sem essa experiência de pessoas que foram escravizadas, foram trazidas da África e seus descendentes. Não é isso, professor? Verdade. E se a gente observa, né, a própria questão do idioma, né, nosso português brasileiro,
tem uma contribuição muito grande, né, de palavras de origem africana. A gente tem alimentos, né, a gente tem comidas, né, que têm uma origem africana. A gente tem a religião e a religiosidade, né, associadas à Umbanda, ao Candomblé, de influência, né, de matriz africana. Então, a gente observa que os povos africanos, né, que vieram para cá, eles contribuíram bastante, né, com o desenvolvimento da nossa cultura, né, o desenvolvimento, né, da nossa civilização, né, civilização brasileira. Então, a gente tem todas essas contribuições. Então, apesar, como o professor Henrique falou, apesar dessa mazela, né, que foi a escravidão, na realidade a escravização, né, desses povos africanos, eles resistiram, né, e contribuíram bastante, né, para a nossa sociedade. É isso aí, professor Luciano. Então, outra imagem aqui que a gente mostra é o batuque, né, do Jean-Baptiste Debré, né? Então, a gente vê na marimba, na verdade, né? Então, essas pessoas escravizadas fazendo música, né, cantando, dançando na cidade. Era tão reprimido, mas eles continuavam fazendo e eram formas realmente de resistir, de lutar nesse passado escravista, né, na nossa sociedade. Enfim, e aí a gente vai falar agora sobre essa questão da abolição e o pós-abolição e o que representava, né? Afinal de contas, a gente já tinha chamado a atenção aqui sobre o significado da abolição, né? Vocês já sabem, a gente já tinha discutido isso, né, de que a Lei Áurea é uma lei, né, que foi ali promulgada no dia 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, assinada pela Princesa Isabel. Ela, né, era simples, era básica no sentido que ela dizia no primeiro artigo, declarava extinta desde aquela lei, a publicação daquela lei, aquela data, a escravidão no Brasil, e em seguida dizia que revogavam-se todas as disposições ao contrário. Ou seja, a partir de agora acabou a escravidão, não tem nenhuma outra conversa sobre ela. O que, por um lado, né, é um marco institucional, né, afinal de contas, a lei ela é tão importante para a gente poder pensar, né, ou seja, a partir dali existe um instrumento legal para lutar contra a escravidão, tá certo? E, enfim, acabá-la, mas, obviamente, era preciso pensá-la dentro de outras perspectivas. Ou, afinal de contas, questões que ficaram para a gente, inclusive a gente fez essa pergunta em outro momento, né? Se a Lei Áurea ela foi um marco, né, ela foi um marco jurídico, mas inseriu a população antes escravizada na condição de cidadão ou cidadão brasileiro. Então, essa é uma questão complicada, né? Essa o principal, né, problema para a gente. Afinal de contas, é o seguinte, né? Se eu tenho uma lei, ela acaba com a escravidão. Ótimo. Mas, por outro lado, depois de séculos de escravidão no Brasil, será que as relações escravocratas, a violência, o preconceito, né? Enfim, essa tentativa de inferiorizar a pessoa negra, né? De diminuí-la enquanto ser humano, de relegar ela aos piores papéis, será que isso ia acabar junto com a lei? Não. E é justamente esse o nosso questionamento. E aí a gente precisa pensar que a escravidão ela não acabou com a Lei Áurea. As suas consequências elas permaneceram, então elas fazem parte da nossa mentalidade, elas fazem parte das nossas relações de trabalho, elas fazem parte, né, do nosso lidar cotidiano com as pessoas. Ela está presente no racismo, que é muito forte na sociedade brasileira. Ou seja, a escravidão ela permeia todos os espaços, né, da sociedade brasileira, ainda na atualidade. Nesse sentido, né, nós, no campo da história, a gente costumamos nos referir ao período chamado pós-abolição, dentro de um debate muito importante, tá certo? E aí nós temos uma pintura, né, que a gente já vai aí para o Cândido Portinari, né, que ele traz o lavrador de café, não é, um personagem negro nos cafezais de São Paulo, que inclusive
Em São Paulo, eles começaram a tentar substituir a mão de obra escravizada, uma parte dela ainda na metade do século XIX, tá certo? Mas pensar esse pós-abolição quer dizer justamente o seguinte, né? Então, de modo geral, a gente pode conceituar aqui para vocês de forma simples o seguinte, ó, nos referimos à pós-abolição pensando tanto no período posterior à abolição da escravidão, como também nas relações sociais, econômicas, políticas e culturais, as quais a população negra foi inserida nesse período, né? No período que vai, né, após, né, o fim da escravidão. Mas aí o robozinho pergunta assim, mas até quando vai esse período? Eu diria para vocês o seguinte, quando a gente fala de pós-abolição, nós estamos falando até hoje. Por que eu digo até hoje? Porque, gente, pensa aí comigo, enquanto as relações que remontam à escravidão, que remetem à escravidão, elas não forem de fato dissipadas do Brasil, que a gente não vê uma desigualdade racial que se expressa economicamente, socialmente, né, no racismo, nas relações de trabalho, nas relações de gênero e tantas outras questões, a gente não vai poder deixar de falar sobre, né, essa escravidão e deixar de vivenciar de fato esse período pós-abolição e ingressar de fato em um outro momento da nossa história. Portanto, não é um debate muito sério que os pesquisadores da história fazem é justamente identificar que quando nós trabalhamos, quando nós pensamos esse pós-abolição, eu não estou me referindo a 5, 10 anos depois da escravidão, mas pensar a sociedade brasileira do fim da escravidão para cá. O que aconteceu? Que conquistas sociais, que conquistas econômicas, que caminhos em prol da cidadania, né, foram obtidos, foram de fato conquistados até hoje. Né? Então, é dentro dessa perspectiva que nós pensamos após a abolição. E aí, gente, nesse sentido entra de tudo, né? De política de cotas, a questão de violência policial, a desigualdade econômica, ao sistema prisional, na desigualdade como está presente lá, a falta de oportunidades, tantas outras coisas, o movimento negro, a conquista de leis que combatem de fato o racismo na nossa sociedade, então tudo isso está presente nessa luta, tá? Inclusive aí, né, nós chamamos a atenção aí, né, embora tenha abolido a escravidão, a Lei Áurea não foi acompanhada de qualquer projeto de inserção da população negra enquanto trabalhadoras livres, e muito menos enquanto cidadão-cidadã. E nesse sentido, as consequências estão presentes até hoje. E ainda mais porque no Brasil nós construímos políticas terríveis, como, por exemplo, o incentivo à imigração para o Brasil. Gente, não estou dizendo que o incentivo à imigração para o Brasil foi algo ruim no sentido de trazer pessoas de fora para o Brasil. Mas eu quero dizer justamente o seguinte, de que quando houve, né, o fim do tráfico de pessoas escravizadas em 1850, houve um incentivo, inclusive público, de financiamento da vinda de europeus, né, para o Brasil. Aí vieram italianos, né, alemães, principalmente essa população que vai para o Sudeste, né, para o Sudeste e Sul, né, do Brasil, onde nós temos colônias, inclusive, muito grandes de imigrantes. Então, o problema não é que vieram esses imigrantes, mas a concepção ao qual houve esse incentivo e até investimento público, que era uma perspectiva racialista por acreditar que essa população branca era melhor do que a população negra, de que a população negra ela servia como escravizada, mas quando a escravidão ela começava a mostrar que iria acabar e quando ela acabou, essa população negra ela já não servia mais, e aí ela vai ser substituída por trabalhadores e trabalhadoras brancos e brancas. E aí, dentro dessa perspectiva racialista, o branqueamento, promoveu o branqueamento do Brasil. Ou seja, essa população mestiça que é hoje, e o segundo maior país negro do mundo, deixar de ser mestiço, de ser negro e ser branco. Então, para que ele fosse branco, traziam mais imigrantes brancos e, quem sabe, o povo ia branqueando. Esse branqueamento seria a evolução do país, segundo essa tese racialista lá do século XIX, que nós sabemos hoje que é uma grande balela. Não é o fato de ser branco ou negro predominantemente que vai mostrar que o país é melhor, não. Basta a gente, né, perceber que o que foi feito pelo Brasil. Né? Precisa que se construam políticas, inclusive as nossas elites, que são extremamente atrasadas, eram atrasadas e continuam sendo atrasadas, façam de fato políticas efetivas para que o Brasil avance e não tentar branquear o país como se tentou fazer nas últimas décadas do século XIX. Então,
uma discussão que cabe nesse pós-abolição é justamente, né, que encaminhamentos foram dados para esses trabalhadores e trabalhadoras, que oportunidades. Por exemplo, o Brasil só foi ter um sistema de educação pública lá no final da década de 30, para o início da década de 40. Então, esse já é um dos sinais, né, de que não tivemos políticas públicas para essa população e o resultado é a desigualdade que nós vivenciamos hoje, tá certo? E aí a gente tem, né, essa imagem que mostra esses imigrantes chegando, nessa política de imigração por parte né, dos setores públicos e privados racialistas, tentaram branquear o país. Bom, e aí para finalizar, gente, cabe para hoje nessa discussão desse pós-abolição, essa imagem é dos Estados Unidos, eles também fazem esse debate lá, afinal de contas também vivenciaram séculos de escravidão, o racismo, a exclusão, a violência, são elementos presentes nessas duas sociedades, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? E aí, hoje, quando nós discutimos políticas específicas, né, considerando os aspectos fenótipos, raciais, não é porque está dividindo, porque a sociedade nossa já é dividida, ela já é racialmente dividida. Basta a gente analisar os dados econômicos, sociais do país. Mas que políticas podem ser feitas? Porque desde a escravidão, o que foi feito, né, para lidar com essa população negra que sai da escravidão? Dos descendentes de pessoas escravizadas, que foi negada até a condição humana a essas pessoas. Não é? Então, o que foi feito no Brasil? Então, nós sabemos que políticas efetivas elas foram construídas muito recentemente. Algumas, especificamente, já nos anos 2000, né? E algumas até estão, né, tentando tirar. Né? Então, é importante que essa discussão sobre o pós-abolição ela permaneça sempre muito forte. Afinal de contas, né, tem muito que ser feito ainda, né, relembrando e pensando nesse passado da escravidão, nas marcas que continuam e o que a gente precisa fazer para eliminá-las. Então é isso que a gente fica, né, para a nossa última aula do ano. Professor Luciano, então vou deixar aí para dar suas últimas palavras. Da aula, tá certo? Né? Eu falo, da aula. Feliz Natal, gente. Que a gente possa, né, se reencontrar aqui próximo ano. A gente está finalizando, como o professor disse, né, a última aula, né, de história para a turma esse ano. Mas ano que vem a gente está de novo aqui, junto com vocês. Então, ó, que o espírito natalino de esperança, de amor, ele se faça presente na vida de vocês, que vocês possam ter aí muita saúde, muita paz, muita prosperidade. E aí, ó, Feliz Natal para todos e todas. E é isso, tamo junto, até a próxima aula. Gente, ó, eu vou agradecer a Kézia e a todos os intérpretes de Libras, né, que fizeram esse trabalho tão importante aqui ao longo desse, né, de nos acompanhar no nosso trabalho, a vocês que estiveram aí, que nos receberam, também aos professores e professoras da rede que nos acompanharam e nos apoiaram muito ao longo desse trabalho. Agradecimento especial, né, a Bíblia e a Bia, nossa equipe aqui, né, que fizeram, né, acho que sem vocês a gente não teria conseguido chegar até aqui, né, então essa compreensão, essa sensibilidade que vocês tiveram conosco é muito importante. E é isso, gente. Se a gente se vê e esperamos, né, mais fortalecidos no próximo ano. E aí eu vou acompanhar o professor Luciano. Ó. Feliz Natal aí para vocês, tudo de bom, tá certo? Beijos, abraços, tchauzinho. Até ano que vem. Eu também. Aí, ó. Tchau. 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 Aqui, ó, para vocês.